Fala, gente boa! Tudo bem? Muito boa tarde! Muito boa tarde, que o Eterno abençoe vocês. Que bom ter vocês aqui. Mais um dia, mais uma tarde abençoada que nos fez o Senhor, né, meu amor? Boa tarde, lindona. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, povo de Deus. E aí, galera, tudo bem? Vocês estão firmes e fortes? Não estão firmes na muralha de Jericó, não, né? Estão firmes na rocha que é Cristo. As muralhas caíram. Vocês estão bem? Deixa eu ver quem está por aí já. Desde mais cedo, quando eu publiquei aqui, programei a live, já tinha uma galera dando boa tarde, já nos comentários. Isso é muito legal, é muito bom saber que tem um número considerável de pessoas que estão sempre aqui no canal, na página do Face, nos apoiando. Deus é maravilhoso, viu? Deus é maravilhoso. Muito boa tarde. Deixa eu ver quem está por aí. Enquanto vocês vão chegando, vão dando joia, compartilhando. Pessoal do Facebook, é muito importante que eu vou falar agora. Falei para vocês, né, esse mês, estamos naquela fase que eles estão quase cancelando a página. Então, conto com vocês aí pegando, compartilhando, colocando nos grupos aí, naquele grupo potente do OLX, aquele grupo de cristão que você sabe que tem 200 mil pessoas, coloque a live aí para eles virem para cá, que vai ser muito bom. Beleza? De igual modo, os meus apoiadores aqui do YouTube estão me assistindo dos dois canais, né, do canal principal, o canal secundário. Vou contar com o apoio de vocês agora, compartilhando. Pega esse link, coloca nos grupos de WhatsApp, de Telegram, ok? Manda aí pro pessoal lá do estudo bíblico, o pessoal gosta de escatologia, vamos falar de sistema mundial. Essa live é muito especial, essa live de estudo, né? Toda sexta-feira a gente separa para estudar escatologia aqui com a Mari, a gente suga a Mari um pouquinho. Então, vou contar com vocês, tá? Vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês me ajudarem agora no compartilhamento, deixando o joia, e vocês falam, Rafa, eu estou assistindo vocês de tal lugar. E aí já eu coloco na tela dando boa tarde, beleza? Olha lá, pessoal, conto com vocês agora, hein? Legal, legal. Vamos lá. E vamos devagarinho, vamos subindo, né? Vamos trazendo mais pessoas para cá. Enquanto isso, enquanto vocês vão deixando o joia aí, eu vou agora fazer aquele... A Jaqueline está sempre conosco aqui e fala, esse tema é muito forte. Tá sem som? Como assim tá sem som? O áudio tá legal, aqui para mim tá legal. Alguém escreveu, tá sem som. Eu acho que não, acho que é você aí, dá uma conferida, porque pra gente aqui tá legal, viu? Deixa eu agradecer a Susan. E aí, ó, Susan tá presente já, já fazendo a contribuição, né, Susan? Muito bom ver vocês, olha aí, lá de São Luís. A Fátima canta. É, a Fátima já chega falando, canta! Ela só copia e cola esse canta aí. Toda vez ela chega, já bota o Ctrl+V. Canta! Legal, Fátima. Sol Moreira também, ó, lá de Goiânia. A Sônia. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando. Vamos chegando. O pessoal do Facebook está chegando agora. Aí sim, ó, vocês estão compartilhando, o povo está chegando. Tiago Costa, tá normal, né? O áudio está normal. Letícia, lá de Campo Grande, Mato Grosso. A Stephanie me deu uma moral. Vamos embora. Ana Paula, cadê a Stephanie? Aqui, ó. A Stephanie já está falando, as lives são sempre boas, mas quando a Mari participa é diferenciada. Vou te falar, acho que a Mari está dando uma oferta para a Stephanie, hein? Tô brincando. É sempre diferenciada mesmo. Cadê mais? Quem está por aí? Ó, enquanto vocês vão chegando, eu já coloco na tela mais 2 minutos. Moçambique, olha, Moçambique. O pessoal de Moçambique é firme e forte aqui comigo, né? Conosco. Deixa eu colocar no Instagram, chamar o pessoal para cá, que às vezes eles dão uma dormida no ponto, né? E aí eu vou colocar aqui agora, lá, ao vivo no Instagram, como eu fiz ontem, sempre faço aqui com vocês. E eu já chamo o pessoal para cá. Cadê? Vamos lá. Vou inverter e vou chamar o povo. Vem, meu povo, vamos embora. Vamos estudar as escrituras. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou dando boa tarde a vocês, né? Isso aí, Ramon. Hoje tem um tupete arrumado, meu irmão. É isso aí. Olha, teve alguém na live passada que foi muito maldoso, viu? Botou o tupete do Zé Bonitinho. Aí não, Ramon. Aí saiu da brincadeira. Viu, Ramon? Saiu da brincadeira. Não sabe brincar, não brinca, pô. Ei, gente, olha a Ana. E aí, pessoal do Instagram, como vocês estão? Tudo bem? Pompeu, Renato Pompeu tá falando, tô aqui. Pompeu, parte para o canal. Vocês sabem que eu abro aqui ao meio-dia para avisar todo mundo. Vão chegando, vem. Vamos embora, que a live hoje vai ser sensacional. Olha, já estamos com quase 2.000 pessoas online comigo, YouTube e Facebook. Então, vou contar com você agora, que está me assistindo aqui do Instagram.
Estou abrindo aqui no Instagram, como sempre faço, para avisar vocês que começou a live no canal do YouTube e na página do Facebook. Então, vão para lá agora, porque como o YouTube não avisa, tão pouco o Facebook, eu estou avisando vocês aqui, o pessoal já está partindo para lá, tá bom? Ó, acabando a live do meio-dia, eu vou fazer meia hora aqui de bate-papo com vocês no Instagram, ok? Então agora, vai lá para o canal, vamos começar o bate-papo, estudo de escatologia, sobre escatologia, e assim que terminarmos lá, eu faço meia hora, oração, bate-papo, coloco 3 pessoas para participarem comigo aqui no Instagram, beleza? Ó, o pessoal já está online comigo, ó. Aí a página, o pessoal comentando, galera da página do Facebook, vem para cá. Aí a Mari ali na tela, dá um alô aí, meu amor. Fala, galera! Fala, galera! Vambora, ó. Pessoal do Instagram, vem para o canal do YouTube. Se você não sabe como ir para o meu canal, vai na minha bio, o link tá ali. Você vai direto lá para o canal do YouTube. Beijo, aguardo vocês. Vambora, hein? Acabando a live lá, eu venho para cá. Beijinho, tchau, tchau, até mais. Legal, galera. Maravilha. Ó, já publiquei lá e agora é só aqui com vocês, beleza, pessoal? Obrigado aí pela paciência, compreensão de vocês. Sabe que tratando-se desses algoritmos, né, fica um pouquinho complicado as plataformas notificarem a todos vocês. Imagina, tem mais de 500 mil de pessoas aqui. Se eles notificassem 10%, né, teríamos, o quê? 50 mil pessoas numa live. Mas eles não vão notificar nem 10%. Mas, enfim, vamos lá, vamos firme e forte. Vamos orar, então? Vamos orar, meu amor? Quem mais está por aí para a gente poder orar? O Levi. Tudo bem, Levi? Lá dos Estados Unidos, ó, tá falando, bora bater 10K na live hoje. Amém. Amém, Levi? A Brenda, lá da página do Facebook, a Brenda do outro lado da poça, lá de São Gonçalo. Tudo bem, Brenda? Deus abençoe. A Ana Paula tá pedindo aí o reforço para vocês. Ó, pessoal, aquele ritual básico da nossa live é deixar o like e compartilhar. É o apoio de vocês, tá? Tá, perdão. Agora que eu vi aqui, Luciana. E aí, tudo bem? Colatina, Minas Gerais, né? A Janaína Leão, deixa o Pix para ofertas. Ô, Janaína, obrigado, viu? Mais para frente eu deixo sim. A Cris Melo falando, ore por mim, sim, Cris. Depois me deixa saber o motivo da oração, tá bom? A Jade Kish, boa tarde. Legal, bom demais, bom demais. Quem mais está chegando por aí? O pessoal já está colocando a meta. Rafael, a meta hoje é 8K, 6K. Legal. Vamos lá. Tenho sonhos desde a adolescência que vejo se cumprindo hoje. Estudo escatologia desde 2005. Olha, legal, hein? Desde a britânica. Gostaria de contribuir. Que bacana, o Thiago Adolf. Vamos bater um papo. Você está lá no canal do Telegram? Comenta lá alguma coisa para a gente ir trocando ideia, tá bom? E compartilharmos esses estudos aí. Eu tenho certeza que você é bênção de Deus e pode acrescentar muito na vida das pessoas, tá? Sim. Amém, pessoal? Vamos chegando, deixando o joia, compartilhando, vamos subindo o número de pessoas. Eu conto com o apoio de vocês, tá? Vamos orar, minha irmã? Você ora? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este tempo em que podemos falar da Tua palavra. Agradecemos por todos os irmãos que estão aqui presentes conosco. Pedimos que o Senhor visite cada um deles com Teu espírito de conhecimento, com Seu espírito de paz, ó Senhor, de discernimento, para que cada um deles possa realmente entender a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Ser conosco, Pai, nesse tempo tão difícil que estamos atravessando, Senhor, mas que possamos nos encher de fé, de coragem, para que todos os dias possamos levantar a Sua bandeira, testemunhar o Seu evangelho. Amém. E seguir, Senhor, declarando que nós somos a igreja de Cristo, a igreja espiritual, e nós aqui, Senhor, estamos fazendo a Tua vontade. Por isso, Senhor, se houver algo que não for da Tua vontade, nós já pedimos perdão e pedimos que o Senhor tire de nós, tire de nosso coração, de nossa mente, toda a intenção errada, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, Senhor, tudo aquilo que não venha do Teu trono, do Teu altar, Senhor, nós já rejeitamos, Pai Santo. Desde já, eu também já intercedo por cada um dos irmãos que estão precisando da Tua mão agora, Senhor. Seja para cura, seja para libertação, seja para um milagre, Senhor, em sua vida, Pai, no seu matrimônio, na sua família, na sua casa, na vida financeira, Senhor, em tudo
o que os teus filhos, Senhor, anseiam e precisam, Senhor, mas que para o Senhor, Senhor, basta uma palavra, basta um mover, Senhor, que Aleluia. já é realizado. Em nome de por Jesus. isso, Senhor, eu peço por cada um desses irmãos, Senhor, que estão aqui no canal, que estão precisando, Senhor, agora, Senhor, do seu agir, Sim, meu Deus. e que estão desesperados, Pai Santo. Por isso, vai ao encontro deles, Pai. Te entrego cada palavra que vai sair da nossa boca, da minha boca, da boca do Rafael. Em nome de e que Jesus. seja todas elas, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Obrigado, Rodrigão. O Rodrigão está sempre com a gente aqui. Então, boa tarde. Deixou aí uma contribuição para a nossa live. Deixa eu agradecer também o Paulo Silva, que se tornou membro do canal. Fica aqui minha gratidão, tá bom, Paulo? De igual modo, o Tiago também. E o pessoal que está chegando, olha, eu recebo, glória a Deus, Leonor da Silva, recebo sua soberania, ó Deus Santo. A Regina está confirmando, amém, amém. Maravilha, pessoal, olha, o tema de hoje ele é muito importante, porque nós vamos acabar tocando, né, em pontos que vocês sempre perguntam, né, e não vai ter jeito, né, sempre acaba tocando, porque vamos falar da trindade do mal, né, vocês viram ali na capa, acho que eu nem deveria usar a palavra Satã e por aí vai, acho que o algoritmo não gosta muito, né, mas enfim, vamos falar aí dessa trindade do mal. Que legal, Lara, assistindo lá de Portugal, muito bom. E aí, eu vou deixar sempre aberto a vocês, como fazemos, né, costumeiramente aqui na nossa live do meio-dia, eu pergunto para a Mari, para ser didático, ela responde, aí, antes de passar para a próxima pergunta, eu vejo os comentários de vocês dentro dessa pauta, então, tenham aí a sabedoria para perguntar, primeiro, ouvindo. Quando for fazer a pergunta, escuta a minha pergunta, a resposta da Mari, aí você pergunta alguma coisa dentro disso, que vai ser até mais didático. Mas vai escrevendo aí, vai mandando ver, que eu vou vendo aqui e vou tentando colocar na tela, tá? Deixa eu agradecer também a Maria Helena, tá sendo membro aqui do nosso canal, fica a minha gratidão. Muito obrigado, Maria. God's Art, que está sempre nos acompanhando aqui, né? Sempre nos abençoando com bons comentários. Jô Souza também, pessoal da página lá. Vamos embora. Meu amor, é o seguinte, vamos falar da trindade do mal, né? Acho que a primeira pergunta para ser didático é: o que é a trindade do mal? Existe mesmo essa trindade do mal? E o que é isso? O que é essa trindade satânica? Vamos lá. Bom, desde o princípio, Satanás ele tem a pretensão de se assemelhar a Deus, né? Então, nós entendemos que não é que existe uma tríplice, assim como idêntica à tríplice aliança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Mas nós vemos que, escatologicamente, existem figuras que virão, né? E nós sabemos que algumas delas já estão, né, no nosso meio. E essas figuras, elas trarão características que a gente pode dizer que faria parte dessa trindade. Dessa trindade, sim. A gente usa esse termo trindade, talvez nem seja o termo mais correto. adequado, sim, né? sim. Pelo fato de... Aí a gente... Na verdade, o que existe é a trindade realmente de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Satanás tenta imitar em tudo, então ele já é um perdedor desde sempre. Sim, sim. É muito importante a gente entender por que a gente para estudar sobre isso, né? Por que a gente começa a se fazer essas perguntas, se afinal de contas a gente já sabe o destino final, que Jesus vai vencer. Né? Jesus é o vencedor. Muitos fazem essa pergunta, né? As pessoas, no meu canal, as pessoas às vezes entendem que quando eu coloco lá um título que está relacionado a temas de satânicos e do diabo, as pessoas muitas vezes se fecham e pensam assim, nossa, mas por que você, ao invés de falar do diabo, você não está falando só de Deus, só de Jesus? Por que você não fala de coisas boas? Por que tem que falar de coisas ruins? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, respondendo essa pergunta do Rafa, em primeiro lugar, existem aí algumas figuras, né, que a gente estuda na escatologia, que primeiro é o próprio diabo, né, que o diabo ele tem diversos nomes durante a Bíblia toda. Então, ele vem como a antiga serpente, ele vem como o próprio Satanás, e ele vem lá no final com a nomenclatura de o dragão. O dragão, perfeito. Então, só para ser didático, você está anotando aí, que às vezes as pessoas falam, eu estou anotando.
Então, a primeira figura que as pessoas têm que anotar ele vem como essa figura do dragão. E o dragão, quem ele é? O dragão é o próprio Satanás. É o tentador, é o enganador. O Lúcifer que caiu, é o anjo caído, que se tornou parte deste mundo que nós vivemos desde o princípio, né? Então, nós temos inúmeras escrituras que falam, tanto lá em Isaías, que a gente pode ler, falando, ó estrela da manhã, né? Tu caístes, ele almejava ser igual a Deus. Construir o trono acima, o trono de Deus. Isso, e na verdade o destino dele foi o Sheol, o destino dele foi o oposto do que ele tanto almejava. Ele almejava ser maior do que Deus. Na verdade, a rebelião se iniciou dentre os anjos, né? O que é super interessante, porque a rebelião ela faz parte da humanidade desde que a humanidade se conhece como humanidade. Verdade. Então, a gente já vê esse sintoma, essa característica desse egoísmo, do orgulho, dessa corrupção na alma de, não, ele está melhor do que eu, não, eu quero ser mais do que ele. E isso corroeu um anjo, e esse anjo caiu, e ele é o dragão. Então, ele levou uma terça parte, o poder de engano, o poder de manipulação dele, né? Isso. E esse dragão, quando essa nomenclatura vem lá para o final, lá em Apocalipse, quando a gente vai falar de fim dos tempos, de tempos proféticos do fim, que é o que a gente tem se aprofundado mais devido aos sinais estarem aumentando, as dores de parto estarem aumentando, né? Como a gente comentou na live passada, nós estamos em meio aos princípios das dores. Isso, e essas dores estão se tornando mais frequentes. Mais intensas. Então, a gente vê ensaios ainda de várias situações que na grande tribulação elas vão ter uma intensidade muito maior. Então, aí entra a grande importância de nós entendermos sobre essas figuras, porque não é a ponto de, não é no sentido de trazer medo, como tudo eu falo aqui, gente, nada que a gente estuda na escatologia é para trazer medo. Perfeito. Até porque eu entendo que os ensinamentos de Jesus lá em Mateus 24, eles eram justamente para trazer para os discípulos a esperança de vida, a esperança de que, independente dos sinais irem se intensificando no princípio das dores, viriam dias gloriosos com a volta dele. Então ele diz assim, eu agora vou um pouco, depois eu vou mais um pouco, e depois eu volto novamente. E vocês me verão, né? Vocês me verão. Então, assim, o próprio Jesus, quando ele dá esse discurso, ele dá o discurso na intenção de trazer essa esperança. Então, é muito importante você entender que nós estudarmos sobre o maligno, nós sabermos aonde o maligno pisa, o que ele tenta fazer, e a gente ter discernimento para saber onde a gente não pisa e onde a gente sabe que está lidando com o inimigo. Concordo. Então, aí nós temos mais duas figuras. Antes de você ir para as duas, peraí, desculpa te cortar. Tem o comentário aqui do Levi, que é ótimo, que é a dúvida de todo mundo. Eu já até respondi isso. Que é assim, tem um país que fala que tem um símbolo dele que é o dragão. Sim. Então, o dragão de Apocalipse é o diabo, é o caído. Isso. E as pessoas... Então, estou colocando o comentário do Levi, porque a Mari já está te respondendo, tá, Levi? O dragão é o próprio Satanás. Já nós vamos falar da atuação da tríade do mal no mundo atual. Aí vocês vão entender. Não é que esse dragão aí não possa... Eles têm ali toda uma mitologia por detrás deste dragão, né? Este país aí, que é um país realmente com muitas características do próprio dragão. Sim, então, assim, isso aí. Então, lá a segunda pergunta que eu vou fazer, a gente vai falar desse e dos outros, inclusive do que está acontecendo no mundo, né? Sim, mas óbvio que não é, Sim, né? Porque o dragão aí, a gente está falando de espírito, né? A gente está falando de uma força espiritual oposta, que na verdade é a força das trevas, né? Que ela tem, assim, permissão de Deus para atuar no livre-arbítrio dos seres humanos, né? Então, as pessoas têm livre-arbítrio para escolher o que elas querem da vida, e as pessoas têm livre-arbítrio para escolher se elas querem viver nas trevas ou se elas querem viver com Deus. Essa é a maior prova de amor de Deus. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, quando ele traz o Filho, ele tem incutido neste amor exatamente o livre-arbítrio, a liberdade. E é por isso que hoje, quando nós estamos vivendo o oposto da liberdade cada vez mais, nós podemos chamar aí de princípio das dores intensificado. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, né? Mas assim, quando a gente fala de dragão, a gente tem que entender que assim, ele atua no mundo, ele
tá onde você quer. É o sedutor da humanidade. Se você quiser estar com ele vai estar ali disponível sempre, assim como Jesus. Acontece que nós temos várias oportunidades durante a vida de termos acesso a Deus, e a partir do momento que você tem acesso a Deus, você bloqueia a entrada de Satanás na sua vida. Como? Seguindo a Deus todos os dias, lendo a palavra, orando, buscando, sendo quem você é, na frente das pessoas e escondido. Isso é bem importante, porque os próprios fariseus, eles tinham uma pregação inversa do que eles realmente viviam, e Perfeito. Jesus repudiava os fariseus. Então, os próprios fariseus, eles eram chamados ali daqueles que seguiam as trevas. Então, quando nós falamos de trevas, quando nós falamos de o dragão, lá na escatologia, nós precisamos entender que ele faz parte de toda a humanidade no sentido da falsidade, no sentido do oposto que Deus está mandando, né? E isso tudo tem a ver com o quê? O orgulho, a inveja, as pessoas mesquinhas, o egoísta, Perfeito. A pessoa que ela cresce no dinheiro, mas o dinheiro se torna o ídolo dela, o Deus dela. Então, assim, ela passa a não ter mais espaço para as coisas de Deus. Dito isso, eu falei tudo isso, essa introdução, porque eu acho bem importante a gente saber explicar para as pessoas o porquê que é importante a gente estudar sobre essa, entre aspas, tríade, né? Esse poder que no final ele vai vir encarnado. Agora as outras duas. Eu te cortei e falei do dragão por causa da pergunta dele, mas as outras duas figuras. Isso. Então, na minha concepção, aí a gente tem o texto básico, primeiro lá em Apocalipse 13, né? Mas é interessante também, a gente tem um texto que está lá em Apocalipse 16, que diz assim, acho que nem precisa abrir, porque é só um pedacinho, que diz assim: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final, quando eu for tocar no Armagedon, quando a gente for tocar na Batalha do Armagedon. Quando nós falamos aqui dessa tríade, nós falamos do dragão, do falso profeta e do anticristo. Existem muitos estudos dentro daqui, o que seria cada um, né? O que seria o anticristo mesmo, o que seria o espírito. Na minha concepção, em primeiro lugar, a gente precisa entender o falso profeta e o anticristo sem falar falso profeta e anticristo. A gente primeiro precisa falar da besta que sai do mar e da besta que sai da terra. Perfeito. Porque senão a gente já confunde por aí. Então, vamos lá. No fim dos tempos, na última semana de Daniel, nós sabemos que nós temos já estudado sobre isso, né? A gente vai ter um chifre pequeno que vai acender no início da última semana, e no meio da semana ele passa a ser desmascarado, né? Ele passa a ser visto realmente como o anti-messias. Até então, na primeira metade dessa última semana, ele ainda é tido como aquele governante que está tudo bem, que está trazendo a paz, etc. A falsa paz, né? Pronto. Dito isso, nós temos aí a besta que emerge do mar. Quando nós falamos da besta que emerge do mar, nós precisamos ler Apocalipse 13, a parte inicial. Quando nós falamos da besta que emerge da terra, nós precisamos ler Apocalipse 13 a partir do versículo 11, se não me engano. Do 11 ao 14, ali que está falando já da besta que emerge da terra. Vamos começar pela besta que emerge do mar. Quando a gente fala da besta que emerge do mar, dentro desta besta, a gente precisa entender que é um sistema. Este sistema ele é composto por 10 chifres. Esse sistema ele é composto por aparência de leopardo, boca de leão e pés como de urso. Então, aí nós estamos falando de uma besta, de um animal que simboliza 3 reinos aí, né? Que é Grécia, Medo-Pérsia e o Iraque, né? Que é o antigo Medo-Pérsia, enfim, esses 3 reinos, que é Iraque, Síria e Irã. Iraque, Síria e Irã. Agora, Babilônia. Então, Babilônia, verdade, Grécia e Babilônia, Grécia. Acabei de falar e aí eu esqueci de novo outro. Esses 3 reinos, que vão representar Iraque, Irã e Síria. Então, aí nós estamos falando de uma besta que, na verdade, é um sistema que carrega o quê? Pessoas, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de uma besta que emerge da água, a água aqui está representando povos. Então, a gente não pode dizer assim, o anticristo é a besta. Não, o anticristo não é a besta. É muito importante isso, porque quando a gente vai falar sobre a Trindade, a gente precisa entender essa questão da besta, essa complexidade dessa besta, para entender que o anticristo ele emerge dessa besta, ele é um dos chifres que sai dessa besta.
né, o príncipe que virá. Quando a gente vai lá em Daniel, a gente pode até ler depois, Daniel 9:26, o príncipe do povo que virá. Tem versões que falam o governante que virá, e tem outras versões que falam o príncipe do que povo virá. Que virá. O príncipe do... Não, o povo do governante que virá. Isso aí, é verdade, né? É verdade. Então, aqui a gente está falando do quê? A gente está apontando para um anticristo que emerge de um sistema aparentemente relacionado à parte governamental, por ter reinos. Geopolítica, sim. Por ter essa questão do chifre, ter as características de impérios antigos e tal. Impérios antigos que hoje já representam impérios ali do norte de Jerusalém, do norte de Israel, né? Que é aquela... Aí a gente já vai lá para os 4 cavaleiros, quando a gente fala das 4 cores, que elas se assemelham muito às bandeiras que vão guiar para esses países, para esses reinos. Então, ali, quando a gente fala, a gente consegue entender que o quê? Essa besta, ela não é só o anticristo. Tá? Então, a gente tem dentro dela o anticristo e um sistema, e esse sistema ele é composto por pessoas. Pessoas que o acompanham. Dentre essas pessoas vão ter governantes juntos, e vão ter populações, vão ter muitas pessoas que vão acompanhar. Inclusive, essas pessoas são ditas lá no final como as pessoas que vão ser julgadas e não vão ter os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas vão para o Lago do Fogo. Essa é a segunda. Isso. E depois a gente vai ter a besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra, ela na verdade, ela tem aparência, né, de cordeiro, de ovelha, mas ela é como um leão, né? Então ali já está falando de um lobo, né? Um lobo. Ela já está falando de uma persona, né? Que ela vem justamente para auxiliar o tempo todo a outra besta. Então, só que ela vem com sinais, maravilhas. Então, assim, tem muitos estudiosos que até acreditam que o tal do anticristo que a gente fala que é a primeira besta que emerge do mar, na verdade é essa segunda besta, justamente pelo fato dessa segunda besta, a besta que emerge da terra, ela ter essa característica de sinais e maravilhas. Então, ela, assim como Elias, vai ter o poder de, óbvio que de maneira satânica, né? A gente não sabe nem realmente se será um milagre mesmo, se vai ser uma coisa da inteligência artificial, mas eu acredito que Satanás tem o poder dele espiritual também, então ele pode, de alguma forma ali, no tempo que Deus der para ele este poder, né? Que não vai ser o tempo todo, ele não tem esse poder atualmente de fazer isso, né, gente? É bem importante a gente entender isso, vai existir um tempo para isso, ele vai trazer fogo do céu. Um exemplo que você está falando, na tentação de Jesus, Satanás transportou Jesus até o pináculo do templo. Então, uma coisa que tem que se perceber é que Deus permitiu ele ter autoridade para transportar Jesus até o pináculo do templo. Sim, bem sair lembrado. Do deserto e levar Jesus até Jerusalém, pináculo do templo. Como assim o diabo levou o Filho de Deus até o pináculo do templo? Porque o Pai, Deus, permitiu levar o Filho até lá para tentá-lo. A outra coisa, recebeu o poder para mostrar os reinos do mundo. De novo. Quando Deus permite, ele vai operar esses sinais. Né? Tanto é que o falso profeta, quando ele faz esses sinais e maravilhas, a palavra de Deus diz que é isso que fará com que as pessoas se enganem. E aí entra aquela passagem, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque o que engana uma pessoa facilmente? Você pode me responder. O que hoje, se você pegar a pessoa mais incrédula que você conhece, pessoa assim que já está assim, você olha para ela falando, essa aí não tem jeito. O que pode enganá-la? Sinais e maravilhas vindo dos céus. Então, quando você vê, né, uma pessoa que faz um milagre ali, o negócio acontece, isso aí engana muita gente. Então, as pessoas vão ser levadas por esse falso profeta. Esse falso profeta, que nós chamamos de falso profeta, é bem importante a gente entender isso. Nós colocamos essa nomenclatura, mas a nomenclatura na Bíblia, ela é a besta que emerge da terra. Para vocês entenderem, essa é a tríplice satânica. A gente não pode falar que é o nome falso profeta. Aí a gente vê características de um falso profeta. Perfeito. E então, por correlação, né? A gente... Por correlação, mas assim, é uma besta, então é complexo. Ela é uma simbologia, ela faz parte de forças. A gente pode falar aí, a pessoa vai falar assim, não, mas é exatamente uma pessoa aqui. Não, a gente pode e isso, gente, é bem importante a gente, quanto mais você vai estudando, mais você vai tendo esse discernimento. É claro que assim,
a besta que emerge da terra, ela vem o tempo todo para ajudar a besta que emerge da água. Então, inclusive, ela vai fazer uma imagem dessa besta, né? Vai fazer uma imagem da besta. Então, assim, aí a gente vê o quê? Existe uma força espiritual maligna gerindo essa figura da besta que emerge da terra, que ela tem tudo a ver aí com fazer o sobrenatural. Né? Ela está muito ligada a isso. Enquanto que a besta que emerge da água, ela está mais ligada com essa coisa de lideranças. Perfeito. Eu acho que ficou claro para vocês. Gente, aqui, ó, estou sendo didático e estou tentando ler os comentários de vocês para traduzir para a Mari e perguntá-la. Então, a tríade satânica ou a tríade do mal, né? Nós estamos falando do dragão, o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, né? Uma figura religiosa, figura política, recebem poder do próprio diabo enganador, que é o dragão, né? O sedutor da humanidade. Ok, perfeito. Agora, eu acho que a outra coisa que todo mundo já está perguntando aqui, né? Por ver o sistema, o falso profeta, um sistema religioso, um sistema político, geopolítico, o pessoal já está falando ali do D10, G7 virando D10, o pessoal está falando do sistema de Roma, né? E automaticamente já está falando da influência do dragão, né? Assim, a grande prostituta, etc. Eu acho que agora vai ficar mais didático ainda para eles. Como essas figuras atuam no mundo e se eles atuam no mundo hoje. Acho que essa pergunta vai responder um monte de gente aqui. As três figuras? As três figuras, como essas... Sim. Vamos lá, a pergunta mais didática ainda. Como eu vejo essas três figuras hoje no mundo? Vejo, eu estou falando metaforicamente, né? Como elas estão atuando no mundo hoje. Existe algo que a gente já pode ver, a sinalização da atuação deles, dessas três figuras que você citou, o dragão, o falso profeta e o anticristo, né? Sim. Vai lá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente colocar uma passagem bíblica para o pessoal. A gente pode começar... Você quer que eu coloque aqui na tela? Enquanto isso, eu vou vendo os comentários, tá? Enquanto você olha aí. Legal. O pessoal que está perguntando... Teve alguém que perguntou quem é a Mari. Mari é minha esposa, gente. Ela tem um canal no YouTube só sobre escatologia, profecias e ensinos, tá? Tem 2 canais também, que é um canal da Bíblia Falada, que ela vai narrando a Bíblia para vocês. Todos os canais da Mari vão estar aqui na descrição assim que acabar o vídeo. Beleza? Depois eu coloco também no Telegram pessoal. Quando a gente lê lá em 1 João, vamos começar vendo isso. 4:3. Você vai colocar aí ou quer que eu leia aqui? Também você. Pessoal, eu posso ler aqui direto e não coloca, mas o pessoal acompanha melhor, né? Eu coloco aqui. Bota aí, 4, no versículo 3, só, curtinho lá. Põe a NVI. NVI? Ok, vamos lá. O meu Bíblia Falada também, gente, é a NVI, tá? A NVI eu acho ela mais fácil didaticamente, assim, a maioria dos textos, tá? Alguns textos eu prefiro outras versões. Vamos lá. 1 João 4, versículo 3, diz assim... Lê, meu amor. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Pronto. Aí nós temos o apóstolo João falando, né? Agora já está no mundo, ou seja, no tempo dele já estava no mundo. Então, aqui nós precisamos entender, primeira coisa, respondendo à pergunta do Rafael, o espírito do anticristo já está no mundo desde o princípio. Okay. Né? Ele já existe no mundo. Então, esse espírito maligno do anticristo, ele gere pessoas que fazem o quê? Que negam a Cristo. Então, toda pessoa que nega Cristo, por isso que existem muitos protótipos de anticristo durante toda a história. Concordo, Antíoco Epifânio, o próprio Hitler, alguns líderes aí de países que eu nem posso falar o nome, mas assim, já existiram durante toda a história protótipos e muitos na época da igreja primitiva acreditavam até que o anticristo eram outras pessoas, né? Pessoas que, o próprio Nabucodonosor, que ia contra a Deus, né? Que antes de Cristo ia só contra Deus, mas que carregava muitas pessoas que iam contra isso. Então, esse espírito, ele já existe desde sempre. Quando nós vamos lá para Isaías 14... Põe lá para mim, meu amor. Isaías 14. Né? A partir do versículo 12. Anotem aí para vocês lerem depois. Põe o coisa todo. Põe o capítulo todo, isso. E diz assim, vai lá. Deixa eu colocar na tela. Deixa eu colocar na tela para a galera, que não está na tela ainda. Como você caiu. Vamos lá. Anotem para vocês estudarem. Isaías 14. Isaías 14,
Vamos ler o versículo 12 em diante, tá? Isso, 12 a 15, vai Tá. lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no posto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Continuo? Acabou. Tá, ok. Então, aqui nós estamos descrevendo o que já está no mundo desde sempre. É este aí, que vocês acabaram de ler, tá? Nós estamos falando aí do dragão, nós estamos falando do diabo, de Satanás. Ele já existe no mundo. Quando a gente fala do espírito do anticristo, ele já existe no mundo também, tá? Agora, quando a gente fala da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, eu na minha concepção, eu acredito que a besta que emerge do mar, ela já está praticamente formada, porque ela é um sistema e ela tem pessoas. Lembra que a gente falou? Ela tem pessoas. Então, essas pessoas, elas já existem. Quais são essas pessoas? São todas as pessoas que já vão contra os cristãos. Então, esse sistema, ele já está sendo formado. É claro que a gente aponta aí para nações mais específicas, tá? Quando a gente vai falar ali de Iraque, Irã e Síria, essa tríade aí composta na besta, que é leão, urso e leopardo. E aí a gente sabe as características desses locais, né? Então, isso já está acontecendo, já existe essa besta aí em formação. Agora, o anticristo já ascendeu? Ainda não. Então, precisa vir um governante, e aí a gente tem Anon, né, como a gente aponta bastante para Anon, para entender da onde vai vir esse governante, que é de todo esse sistema. Você pode reparar que a própria Anon não fala de Cristo, né? Exato. Ela é totalmente anticristo, ela é anticristã. Então, a gente vê aí todo esse sistema da Anon gerindo aonde vai aparecer o governante. Então, na minha opinião, ainda falta realmente aparecer o chifre pequeno, o homem de Belial, o iníquo, o governante que virá. Vamos ler lá, Daniel. Daniel 9? Daniel 9, 26. Coloco agora. 26 e 27. Bem importante para vocês contextualizarem a chegada do iníquo, né, do anticristo, que virá dessa besta aí, que emerge da água. Vai lá. Tá. 26 e 27. 26 e 27? Deixa eu colocar na tela, então, para o pessoal. Daniel 9, tá, pessoal? Vamos ler o 26 e o 27. Você que está anotando aí, acompanhando, diz assim, olha, deixa eu só conferir se está na tela direitinho para vocês. Tá assim, vamos lá. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Pronto. Detalhe que aí já conta a história todinha. Né? Desde a chegada do anticristo, né, desse governante que virá, né? E interessante, a cidade e o lugar santo serão destruídos por ele. Fala do ungido, fala de Jesus. Sim. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Olha que interessante. Então, quando a gente fala do povo do governante que virá, a gente está falando justamente desta besta que emerge da água. Sim. Né? Porque quando a gente fala de governante que virá, a gente está falando do anticristo, do que a gente aponta para anticristo. Desse povo, quando a gente fala do povo, a gente fala, aí a gente vai entrar na outra questão que a gente queria comentar também, né, do corpo. Você quer que eu já comente? Não, já. Tá. Já nós vamos falar. E aí ele termina falando, né, o fim virá como inundação, guerras, até o fim, desolações. E aí é interessante lá, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E com muitos quem, né? Então esses com muitos, aí a gente está falando de reinos, a gente está falando das 10 cabeças, a gente está falando também de pessoas normais que não são governantes, são muitos, né? Então, com muitos ele faz essa aliança, e no meio ele
faz o fim do sacrifício e oferta, que, como eu já falei inúmeras vezes, esse meio ele está simbolizado pelo sacrilégio terrível, né, pela desolação abominável descrita lá em Mateus 24. Então, aí a gente está falando da obrigatoriedade da marca da besta, do fim da liberdade aqui no mundo. No meio dos 7 anos, 3 anos e meio. No meio dos 7 anos. Então, a gente tem aí, quando a gente inicia a última semana de Daniel, nós temos os primeiros 3 anos e meio ainda de uma falsa liberdade, ok? É claro que, assim, como a gente já tem visto hoje, em alguns estados já está acontecendo uma diminuição da liberdade, nós vamos ver isso aumentando cada vez mais, por isso que quando as pessoas falam para mim, Mariana, você acredita que agora virá um grande avivamento e a gente vai experimentar do mover de Deus na terra e o Brasil vai ser terra de avivamento? Eu digo assim, calma aí. A gente agora, se a gente for se basear nas escrituras e se basear em dores de parto, para quem já teve parto normal, como eu, sabe como é que é um negócio que às vezes dura uma madrugada toda, um dia inteiro, e para Deus um dia às vezes equivale a 1000 anos, né? Então aí nós estamos falando de dores se intensificando. Então a gente não consegue mais olhar pensando assim, não, vão vir dias aí muito melhores, a coisa vai melhorar, a gente vai ter muita liberdade, o cristão vai poder crescer à vontade. Não, pelo contrário, né? Como o Rafael cita aqui em inúmeros vídeos, mas é importante a gente ter esse embasamento escatológico, justamente aí Daniel está falando exatamente sobre isso. Então, quando ele finaliza o sacrifício e a oferta ali no meio da última semana, esse governante que virá, ele vem com este povo, quando ele finaliza ali o sacrifício no meio, a gente ali começa um tempo de perseguição acirrada contra os cristãos, e aí a gente não vai ter mais a possibilidade nem de plataforma, nem de internet, inclusive a gente não vai nem poder usar mais internet, porque o anticristo vai saber aonde está todo mundo através da internet, então aí a gente já tem um tempo de realmente batalha acirrada. E o falso profeta? Como o falso profeta está atuando no mundo hoje, que você vê? Não, então, o falso, existem passagens bíblicas, eu até separei uma aqui, né? Eu coloco aqui na tela. Que fala sobre o falso vejo mais profeta, que diz assim, 1 João... Ok, perfeito, peraí, um minuto só. 1 João... Qual é? Aí. Opa. Eu coloquei errado aqui, peraí. Não, eu não separei dos falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, lá no texto? A gente pode ir lá também. Muitos falsos cristos. Também Mateus 24. Okay. É que eu separei um outro aqui bem interessante. Coloca aí, que aí vai dar para comentar também. Qual que você quer? Lê primeiro Mateus 24. Vamos lá. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? Bota lá para a gente ver. Meus guias, não tenho medo. Condenados à morte. Surgirão candidatos, surgirão enganadores. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. Deixa eu colocar na tela, que eu não coloquei ainda. Versículo 11 de Mateus 24. Quando a gente fala de falsos profetas, a gente precisa entender a função do profeta. A função do profeta, ela é sempre de trazer a mensagem de Deus, ela é sempre para... Fala aí, moço, a tríade do profeta. Oi? Exortar, consolar e anunciar. Exortar, consolar e anunciar. Essa tríade que é a função do profeta. Então, exortar, consolar e anunciar coisas de Deus. Né? Quando a gente fala de um falso profeta, ele consola, ele pode até consolar, mas ele vem anunciar coisas que não têm a ver com Deus. Então, é óbvio que a gente tem muitos falsos profetas há muito tempo na Terra, mas ainda não é essa besta que emerge. Sim, não é a besta. Não é a besta. Não, mas o sistema do engano está operante no mundo. É porque quando a gente fala o termo falso profeta, a gente precisa entender que não é o termo a Apocalipse 3 não usa esse termo. Esse termo é um termo para facilitar o entendimento do que a gente já tem no mundo, né? Coloca lá para a gente ver. Já está lá. Então, você quer Apocalipse ou quer ler isso aqui? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao medo da maldade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Você quer colocar Apocalipse?
Não, aí tá. coloca 1 João 2, a partir do 18. 1 João 2. Está lá embaixo, é só você descer a página, está lá embaixo. Tá aqui? 1 João 2, ali. Aqui, 1 João. Isso, só para a gente finalizar esse embasamento para poder pular para frente, ó. A partir do 18. 18? Aqui. Estão vendo aí, pessoal? Lê lá. Você Só lê? ver se eles estão vendo, eu leio, sim. Vamos lá. Filhinhos, esta é a última hora, a sensação de João quando está escrevendo, né? E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Aqui. Eles sairão do nosso meio. Eles saíram, perdão, é no tempo presente, né? Eles saíram, passado, na verdade, de João, do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eu acho bem interessante esse discurso de João, porque mostra o quê? Tanto anticristos como falsos profetas, na verdade, quando a gente fala que nesse tempo aqui, né, no tempo da humanidade, sem falar da última semana de Daniel, tanto o anticristo quanto falsos profetas, eles são mais ou menos a mesma coisa. Vocês conseguem perceber que eles têm mais ou menos a mesma função? Coloca lá, amor, para a gente se ver, é mais fácil. Tá bom. Vocês conseguem entender que está falando mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente fala de anticristos e de falsos profetas, nós estamos aí intitulando pessoas, protótipos de pessoas ao longo de toda a história da humanidade que trouxeram justamente essa malignidade para o mundo, nessa guerra, né, nessa batalha que sempre existiu entre o bem e o mal. E qual é o grande intuito deles, né, de todos eles, do anticristo, falso profeta? São pessoas físicas que são enganadas por Satanás, que se deixam enganar, na verdade, né, porque as pessoas têm sempre possibilidade de não serem enganadas, de abrir os olhos, de escancarar os olhos, mas assim, a própria palavra de Deus diz que os profetas anunciando lá para o povo de Israel, quando Jonas vai para Nínive, esse desespero dos profetas em fazer as pessoas acordarem, né? E próprio Deus diz como as pessoas estão cegas, as pessoas olham e não veem, né? Ouvem e não escutam. E isso vai aumentando cada vez mais. A gente vê as pessoas ao nosso redor, a gente tentando fazer as pessoas abrirem os olhos e ver, tá vendo? Você não tá vendo que está ali na tua cara? As pessoas não enxergam. Então, primeiro, eu acho que algumas... 2 Coríntios, exatamente o que você está falando. Sim. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. O Deus desse século. Pronto. Então, aí a gente já entende a função dele, né, a missão dele, se existem esses falsos profetas ou o anticristo já, mas a gente ainda não está falando dessas figuras que virão no final. Por que não? Essas figuras que vêm para o final, gente, elas têm funções bem mais específicas, né? Elas têm bem mais poder do que atualmente. Atualmente a gente consegue burlar esse sistema muito facilmente, né? A gente consegue seguir a Cristo, a gente consegue pregar o evangelho, a gente consegue ter a nossa família, pregar pai e mãe como marido, mulher, homem, mulher. Então a gente vai percebendo que lá para o final a gente não vai conseguir mais fazer isso. E na verdade, na última semana de Daniel mesmo, a gente vai estar só em fuga. Né, a última semana aí da grande tribulação mesmo, a igreja de Cristo, ela só vai ter o destino de dependência de Deus, de panos de saco, tá vestida ali, quebrantada em Deus e buscando em Deus, joelho no chão, e aí a gente volta lá para os tempos de Moisés, para os tempos de Elias, essa dependência que Moisés tinha lá no Egito. Então, quando nós falamos de grande tribulação, a gente aponta justamente para os tempos ali de Moisés no Egito, de dependência total. O Crislam, a gente pode dizer que é parte desse sistema religioso final, do engano, assim, que tenta esse tal ecumenismo, que nega a verdade que é Cristo, em nome de, não, todos os caminhos levam a Deus, etc. Sim, na verdade, quando a gente fala de falsos profetas, né, quando a gente fala de ensinamentos falsos das Escrituras, a gente aponta completamente para coisas semelhantes ao Crislam. Porque o Crislam, o que ele faz? Ele faz o cristianismo
parecer uma coisa que não é o que as escrituras ensinam. Né? Sem morfo, sem forma. Então, ele usa o embasamento do amor, o que é muito bonito, né? Então, vamos amar todos. O grande problema é que Jesus realmente manda amar todos como o primeiro mandamento, né? Amar a Deus e amar a todos, mas acontece que o que o Crislan está fazendo aí não tem problema se não for Jesus na história. Né? Não tem problema se eu não aceitar o Filho de Deus como meu Senhor e Salvador. Não tem problema se eu não aceitar que Jesus é Filho de Deus, que ele vai ser o Messias. Exato. Entendeu? Então, aí a gente desvirtua toda a palavra. Então, a gente aí está batalhando por um... É igual quando uma pessoa fala assim, não, mas Deus é amor, Deus ama todos de todos os jeitos, então o pecador... Deus ama o pecador. Mas Deus Deus condena, ele não quer que a pessoa esteja ali dentro da igreja levantando a bandeira do pecado dela e falando assim, não, eu amo o próximo, independente de eu estar o tempo todo pecando. Não, Deus, ele quer que você ame o próximo, sim, ele quer que você faça boas coisas e tudo mais, mas acima de tudo que você siga em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Justamente a grande tribulação, ela é justamente para trazer santidade para a igreja. As pessoas se confundem. Eu sempre falo isso em todas as lives do Rafael, para ter oportunidade de vocês que não têm que não acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, e super respeito todos vocês, mesmo vocês que não acreditam, se preparem, mas eu que acredito, eu acho importante a gente entender o seguinte, a igreja vai passar pela tribulação não para ficar sofrendo aqui. Tipo assim, nossa, mas Deus vai deixar a sua noiva aqui sofrendo, vai pegar uma noiva destruída. Não, pelo contrário, Deus, ele deixa a gente aqui no tempo da grande tribulação justamente para quê? Para a gente não negar Cristo. Para a gente estar de pano de saco, se arrependendo, dependendo, parar de depender dessa porcaria aqui e depender mais dele. Parar de gastar tempo só com televisão, com internet, comida, com restaurante, com coisas do mundo e ter tempo com ele, porque Deus conhece a nossa humanidade. Deus sabe muito bem que para nós é muito difícil se desligar do sistema. Exato. As pessoas me perguntam, mas Mariana, como que eu vou me desligar do sistema? Eu tenho filho pequeno, eu também tenho filho pequeno. Como é que eu vou tirar da escola? Como é que eu vou tirar de tudo? Agora a gente vai viver no meio do mato? Não, Deus sabe onde a gente está, o local que nós estamos dentro do capitalismo, o ponto que nós estamos dentro da história. Deus conhece os nossos corações. Então, se o próprio Noé estava colocado ali em meio a uma abominável desolação ali, né? Onde existiam ali Nephilim, eram pessoas que eram misturas de alguns estudiosos acreditam, né? Anjos e humanos. Então, assim, existiam figuras abomináveis no tempo de Noé. E Noé, mesmo assim, vivia naquele mesmo sistema. Então, assim, a gente precisa entender que não é porque nós estamos aqui e vamos estar aqui durante a grande tribulação, é que Deus vai nos largar aqui ao léu, tipo assim, você tá ali, você vai se arrebentar todo, vai só morrer todo mundo estraçalhado. Não. Deus tem um propósito da igreja estar aqui. Exato. O primeiro propósito que Deus tem sempre é trazer mais pessoas para a igreja. Salvação. Deus está o tempo todo ali, até o último suspiro. A gente acabou de terminar o mês de setembro e eu tenho tido alguns relatos, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu lido com muitos pacientes, eu tenho tido alguns relatos de pessoas se suicidando e as pessoas me perguntam, não, mas as pessoas vão herdar a salvação, né? As pessoas, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas rapidinho, só para eu pincelar isso, não sei nem porque Deus está me levando para esse tema, mas se você aí está ouvindo isso, eu acho importante, Deus realmente querendo falar alguma coisa. Eu acho assim, a pessoa até o último suspiro de vida, ela tem a oportunidade de se voltar para Deus, porque precisamos entender o seguinte, Deus é amor. Então, é muito difícil para nós entender como Deus pode ser o amor. Se Deus é o amor, para tudo que ele olha, para todos que ele olha, ele quer para perto dele. Não, mas Deus é justiceiro também, Mariana. O Deus utilizou de diversos profetas na Bíblia toda para falar contra o povo de Israel, contra o pecado, contra as heresias, contra a idolatria. Sim. Só que acontece que o tempo inteiro Deus estava chamando profetas para alertar, para trazer o povo de volta. Exato. Povo de Deus, se vocês aí de Nínive não mudarem os seus atos, vocês vão ter consequências, vocês vão ser destruídos. Então Deus está chamando o povo para ele o tempo todo. Então quando a gente fala de grande tribulação, e eu fui aí para uma outra ramificação. Não, porque nós estamos falando do engano e tal. Quando a gente fala de engano, quando a gente fala de grande tribulação, quando a gente fala de tempo do fim, nós precisamos entender que sim, serão tempos difíceis, mas, gente, não é tempo difícil para a gente ficar prostrado, para a gente, nossa, tá tudo muito difícil, eu desisto de tudo, tá? Não,
A opressão existe, existe para mim e para o Rafael também, ok? A opressão, ela está aumentando cada vez mais, nós vivemos uma guerra espiritual, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades malignos. Acontece que Deus já venceu esses principados malignos. Então, ele coloca sobre nós o sangue de Cristo, e nós temos esse poder. Então, o poder dado a nós não é nosso. Então, toda vez que o inimigo vier falar na sua orelha assim, tá vendo? Você não vai aguentar o baque. Você fala, eu não vou aguentar mesmo. Eu já não aguentei. Eu já desisti. Eu falo isso direto para Deus. Falando assim, por mim, Senhor, pode desistir, que o negócio aqui eu não tenho força para isso. Mas aí Deus vem e mostra a sua força. Porque é na sua fraqueza que Deus mostra a força dele. Então, isso é interessante a gente entender, porque a gente pode lutar contra o inimigo toda vez que ele vem com essa voz contrária. Tá vendo? Você aí, você não vai aguentar. Agora vai ter um controle mundial, daqui a pouco vem o anticristo. Imagina, vai vir grande tribulação. Tu acha que você vai aguentar grande tribulação? E aí você fica nessa do medo. Exato. E esse medo é justamente o que essa tríplice satânica vem para fazer. Ela vem trazer mais medo. Então, por isso que eu falo, o anticristo já existe? Atualmente, já existe o espírito do anticristo. Falsos profetas existem inúmeros, já existiram e vão existir muitos ainda. Agora, igual a besta que emerge do mar e da terra, o tal do anticristo que a gente chama popularmente do fim, da escatologia do fim, eu falso profeta, não existiu ainda. E quando eles vierem, a pressão vai ser maior ainda. Okay. Mas nós estaremos mais fortalecidos, porque nós estamos com esse entendimento agora. Deus está levantando, não só eu e ele, porque nós muitas aqui pessoas. Nós somos fichinhas perto do que Deus está levantando. Tanta gente com conhecimento. Entendam isso, aí. Deus está levantando profetas, pessoas, homens e mulheres de Deus, crianças que estão sendo formadas para vir falar justamente sobre o fim. Então, as coisas virão no tempo certo, então, assim, vocês não vão ficar aí largados. Então, tirem essa ideia da cabeça de que vai vir a tríplice satânica, vai dominar tudo. Não, a gente tem o tempo todo Deus cuidando de nós. Eu acho importante, né, as pessoas... Perfeito. Eu só queria dar um reforço antes da gente pular para falar do corpo, né, que é a nossa próxima pauta agora. Da gente só reforçar aqui a questão do engano. Hebreus 12, 14, fala, seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Assim, o importante é ter paz, gente. O importante, estamos falando dessa falsa religião mundial, dessa figura do falso profeta do sistema religioso atual. O importante é ter paz, não. Olha o versículo. Seguir a paz com todos. Ok, importante é ter paz. E a santificação. Sem a qual o quê? Sem santificação, ninguém verá Deus. Santificação só vem pela palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Tenham cuidado com as seguintes frases. Eu não sei se você vai concordar comigo. Muito cuidado com as seguintes frases. Todos os caminhos levam a um só, a Deus. Mentira! Só tem um caminho que leva a Deus. Um! E todos os outros são mentirosos. Qual? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Só Cristo é capaz de levar a Deus. A outra frase, que é uma frase enganosa, que seduz todo mundo, que é o seguinte: olha, todos são filhos de Deus. Mentira! Mentira. O que a Bíblia diz? Criatura. O que a Bíblia diz? Exato. Todos somos criados por Deus. Exato. Mas olha, muito interessante essa bola que o Rafael levantou. Um dos fundamentos dos ensinos de Jesus Cristo está ligado justamente a isso. Nós somos criados por Deus à semelhança de Cristo Jesus. Ok? Todo mundo sempre ouviu isso, nós recebemos o sopro de vida e somos criatura de Deus. Deus nos fez a semelhança dele mesmo, tanto é que ele trouxe o Filho assim como nós. Jesus poderia ter vindo com outro formato, né? Não, mas ele veio como formato humano. A partir daí, nós temos um livre-arbítrio para decidir o quê? O segundo fundamento que Jesus sempre nos ensinou. Nós temos uma vida eterna, nós estamos aqui hoje, mas nós temos uma vida eterna. Nós, na verdade, não acaba, né? A nossa vida, ela continua, mas ela continua conforme eu escolho. Então, aí nós temos duas escolhas a fazer. Eu vou viver com Cristo na Terra para decidir o que eu quero na minha eternidade, se eu quero... Eu vou falar a modo popular, né? Se eu quero o inferno ou se eu quero o paraíso, se eu quero estar com Cristo no milênio ou se eu quero já estar no Lago do Fogo desde antes do milênio e depois na eternidade estar realmente no Lago do Fogo queimando pela eternidade. Porque, na verdade, o Lago do Fogo também é eterno. Então, é interessante nós notarmos isso, que
Deus nos dá o livre-arbítrio, isso é seríssimo, isso é seríssimo. Quando você para pensar nisso, você fala, opa, peraí, não é só levar uma vida de qualquer jeito, não. A gente precisa levar uma vida séria aqui na Terra. Então, assim, enquanto nós estamos vivendo e Deus nos está dando esse presente aqui de viver, a gente está aqui para levar o evangelho para frente, para atrair pessoas para Cristo, de qualquer maneira. Você não precisa ser pregador, você não precisa ser profeta, entendeu? Você pode pregar Cristo levando um bolo para o seu vizinho, entendeu? E hora vem, hora vem, essa pessoa vai olhar e falar, nossa, o que será que ele tem? E aí, numa oportunidade, Deus vai abrir as portas e você pode trazer essa pessoa para Cristo. Agora, a gente às vezes tem essa noção de, não, eu estou aqui no meu conforto, eu não quero fazer nada, eu não sou nada, eu não estou fazendo mal para ninguém, tá tudo bem, obrigada. Ok, você pode receber a salvação, mas aí a gente fala aí de galardão, né? Exato. Então, quando a gente vai falar de galardão, a gente vai falar do que o nosso nome escrito no livro da vida, ele vai dizer ali como a gente levou a nossa vida. E aí que existe o temor da santidade que o Rafael falou, para a gente ter uma vida santa e não apenas levar a vida como a vida me levar. Olha o texto de João, 2 textos aqui para vocês quebrarem a religião enganosa. Não, todos são filhos de Deus, parem com isso, né? Não, são mesmo? Olha aqui, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam quem? A Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é um direito que você conquista, que você ganha crendo em Cristo. O outro texto é em Gálatas. O próprio Papa Francisco, ele disse em sua carta para o mundo, né, a diretriz para a igreja do ano de 2020, ele disse o seguinte, pois todos são filhos de Deus. Não é, isso é mentira, não é verdade. Primeiro, João capítulo 1, versículo 12. Os que creem que Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, ganham o direito de serem chamados filhos de Deus. Qual outro texto? Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesseis a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Então, esse negócio de, não, o importante é você ter paz. Importante você ter paz. Hebreus 12, 14 já diz diferente. Você tem que ter paz, seguir paz com todos, mas santificar. Santificação vem pela palavra. João 17, 17. Agora, não, olha, todos são filhos de Deus. Na verdade, é filho de Deus quem crê em Jesus. Ponto final. Então, a gente está entendendo bem que o ministério do engano está operando bem no mundo, no sistema religioso. Acho que é outra pergunta, amor, que o pessoal deve estar clicando ali nos comentários agora, né? Vamos lá. Que é o seguinte, ó. Cristo tem um corpo, certo? Podem anotar aí, gente. Nossa próxima pauta aqui, ó. Cristo tem um corpo. E o corpo espiritual de Cristo é a igreja. Sim. A igreja espalhada na face da terra. Então, aqueles que creem em Cristo e compõem esse corpo espiritual. Ok? Essa tríade do mal, essa tríade satânica também tem um corpo? A gente pode fazer essa relação? Eu não diria a tríade, né? Tá. Mas aí a gente volta de novo para a besta, né? Vamos lá, então. A gente pode ler Apocalipse 13 mesmo. Coloco na tela. Apocalipse 13? Isso. Tá, é o clássico. Deixa eu só colocar na tela aqui para a galera. E eu vou ver as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Você quer ler qual? Aqui? Pode pegar mesmo? O comecinho, isso. Apocalipse 13, para você que está anotando aí. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá bom, tá bom. Okay. Agora pula lá para Apocalipse 17. 17. Você quer ler qual? Pode pegar do 2. Do 2 mesmo? Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Pega daqui no comecinho, venha, tá. venha. Aqui, venha,
eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Continua. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Continua. É muito claro, né? E na sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Continua. Olha agora. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Pode tirar. Aí, vamos lá. Aí é importante a gente entender o quê? Quando nós falamos de Jesus como cabeça da igreja, né, assim como o marido é o cabeça da mulher, nós temos aí Jesus sendo cabeça da sua noiva. O anticristo, ele tenta o tempo todo imitar a Cristo. Então aí nós temos aí citando em Apocalipse 17 essa prostituta. Quando nós falamos desta prostituta, que muitos querem intitular como lugares, tempos, né? Quando a gente vai falar ali, ela passa pelos montes ali falando sobre Roma, sobre reinos que já aconteceram. A gente precisa entender que no quesito profético, essa mulher ela está assentada sobre quem? Sobre a besta. Essa besta ela tem 10 chifres. Então essa mulher ela está sentada justamente sobre a besta que emerge o anticristo. Então aqui é bem interessante que está justamente mostrando o corpo da besta. O corpo da besta, por quê? Porque essa Babilônia, essa última frase, que é a mais assim escancarada, ela diz assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a gente lê isso, a gente sabe que o quê? Quem vai perseguir o cristão, os santos? Quem vai perseguir as testemunhas de Cristo durante a grande tribulação? Quem vai ser? Vão ser aqueles que vão estar juntos com o anticristo, ou seja, aqueles que foram enganados. A gente não precisa ir muito longe. Hoje nós estamos vendo uma divisão no mundo, que ainda não podemos dizer que é a mesma divisão, mas ela se assemelha em alguns pontos. E nós vemos aí pessoas umas contra as outras por um tema muito comum. E, na verdade, ali não existiria nem por que ter essa divisão, mas já está existindo uma divisão ali. Ela começa devagarinho, mas ela vai colocando um contra o outro, né? Esse é o movimento do caos. O movimento do caos, que é sempre a base, a essência da nova ordem, né, mundial, é sempre essa essência deste caos. Então, você imagina que essa essência desse caos, ele vai aumentando. E aqui nós estamos falando da Babilônia. A Babilônia quem são? É o corpo da besta. Então, o anticristo, ele é o cabeça desta besta. Ele é o cabeça dessa besta. Perfeito. E aí a gente tem aí os reinos que vêm junto com ele, nós temos aí 10 chifres, e nós temos uma mulher que se assenta nessa besta, e da boca dela sai sangue dos santos. Eu estou toda arrepiada. Toda arrepiada porque o Espírito Santo está aqui conosco. Eu tenho, assim, total certeza que isso é Deus, assim, revelando de uma forma para que vocês entendam essa mulher. Essa mulher, ela faz parte realmente daqueles que vão contra o povo de Deus. Então, aqui nós estamos falando de povos e mais povos, nações e mais nações. Aqui nós estamos falando de tempos diferentes na humanidade, de pessoas que seguiram contra cristãos. E aí a gente aponta lá para o final, a gente aponta escatologicamente para a última semana de Daniel. Então, a gente tem aí bem nítido este corpo onde o anticristo é o cabeça, e essa mulher, essa Babilônia,
ela está simbolizando essa prostituta, ela está simbolizando, Mariana, mas só durante a graduação? Não, sempre. Essa Babilônia, ela sempre existiu, em diversos reinos distintos, mas quando a gente fala escatologicamente deste tempo profético, a gente está falando justamente desse povo que vai estar sendo totalmente enganado, e eles vão ajudar o anticristo, por isso que diz lá que mãe se colocará contra filho, eu não sei qual passagem que está, porque nós vamos ver neste tempo da grande tribulação, neste tempo final, pessoas que a gente não imagina se colocando contra nós. A gente não vai poder confiar nem na própria palma da mão. Pode falar, vou deixar eles lerem. Eles vão ler, eu não vou nem falar isso aqui. Estão conseguindo ler? Estou deixando bem paradinho. Então é uma e coisa. Aí? É uma coisa que. Guerra declarada contra quem? Isso aqui é do ano passado, hein? Isso aqui é do ano passado. Isso aqui é do ano passado. Só você pegar as falas aí da elite mundial hoje, você vê. Sim. Então, assim, nós vemos aí justamente este corpo. Aí a pergunta do Rafael, acho que foi a segunda pergunta que o Rafael me perguntou sobre se o anticristo já existe, né? Se já existe, está na Terra. O corpo dele já. Então, esse espírito do anticristo, ele gera este corpo. Este corpo, ele é esta Babilônia. Esta Babilônia, ela já teve inúmeras nomenclaturas, assim como a gente teve protótipos de nomenclaturas distintas do anticristo, mas aí quando a gente fala de fim, a gente precisa entender que é consumado essas dores de parto para o fim. Então a gente vê aí esses sinais acontecendo não só de maneira ensaiada, de maneira que não vai voltar, vai dar tudo certo logo em seguida, não, a gente já vai apontando para a volta de Cristo. Então quando verem essas coisas, saibam que está chegando a minha hora, né? E aí ele virá como ladrão nas nuvens, de maneira que todos verão. Então aí a gente já está apontando realmente para esse tempo exato aí do fim. Eles não conseguiram ler, eu vou colocar de novo, tá? Vou deixar bem pausado aí, vai desfocar o nosso rosto e focar no celular. Isso aqui é no site da ONU, só para você saber, tá? A ONU está dizendo que o problema do mundo são as crenças religiosas. Vamos lá. Aí. Esse é o problema do mundo. Isso aqui, no ano passado, a ONU disse isso. Só para quem não está lendo, não está conseguindo ler, aqui está no site da ONU, no site da ONU, tá vendo? O uso de crenças religiosas para justificar violações de direitos deve ser proibido, diz especialista da ONU. Então, o problema de violações de direitos, principalmente do povo do arco-íris, são as crenças religiosas. O que a ONU está dizendo? O problema do mundo é a moralidade cristã. O problema do mundo é o corpo de Cristo. Esse é o problema. Céu, inferno, pecado, salvação, condenação. Então, isso daqui só a gente vê na Escócia, na Noruega, parlamentares sendo inclusive, processados com risco de ser preso porque decidiram criticar, né, essa ideologia aí. Bom, enfim. Mo, vamos seguir para a última pergunta? Vamos seguir para a última pergunta? Ou que o pessoal está mandando ver nas perguntas, né? Não, o pessoal aqui, não deixa o Rafael falar, não. Tem que deixar ele falar, gente. Meu marido é muito inteligente, pelo amor de Deus. A galera aqui, ó. Cadê? Manda os comentários aí, meu povo. Vamos para a última pergunta. Manda os comentários agora. Eu estava vendo uma pessoa ali colocando Apocalipse 3, né? Guardarei da hora da tribulação. A gente, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Eu estava lendo aqui um comentário da irmã, mas já passou. É provável o anticristo se revelar em 23? O Elton Pereira está perguntando. O que você acha, amor? Sempre é provável. Sempre é provável. Eu vou te ser bem sincera. Os tempos, eles se assemelham muito com... Eu voltei a ser surfista, né? Então, quando você está dentro do mar, você nunca sabe quando vai vir uma onda.
Então você fica olhando lá no fundo e vendo se está vendo alguma ondulação lá atrás, ou se você está vendo perto de alguma montanha, alguma onda pairando, alguma espuma se formando. E aí você vê as correntes mudando do mar e passa 5 minutos, muitas vezes o lugar que você está mudou completamente. E eu vejo hoje, o tempo que nós estamos vivendo, ele mudando assim, de 5 em 5 minutos a gente tem novidade e mudança muito rápida. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, então, antes de ontem a gente teve a notícia, né, de que essa prisão tinha sido parada. Né, o dispositivo verificador aí. Pelo Paulo Rangel, o grande Paulo Rangel, até falamos sobre ele em rede social, agradecendo. E, infelizmente, logo em seguida veio uma bênção aí de Deus que, enfim, me colocou de volta. Para não falar outra coisa, né? Colocou de volta esse aprisionamento aí. Então, diante dessa mudança tão rápida, né? Eu vi um vídeo de um pastor lá de Pernambuco pedindo, por favor, para o prefeito tirar esse negócio das igrejas, porque lá as pessoas não estão podendo entrar nas igrejas agora por conta disso, né? Como se realmente fosse fazer uma divisão, né, das pessoas aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo que rapidamente o anticristo pode aparecer. Na China já está assim, só para você saber. Na China... Só para finalizar China e Austrália, porque ele vai vir justamente para ajudar nesse caos que vai acontecer. Então, qual vai ser o caos? A gente vai ter uma divisão muito grande no mundo. Muito grande, já está acontecendo. Então, a gente já viu diversas divisões, certo? Mas existem divisões que elas são mais sérias, que elas envolvem mais pessoas, e a gente está vendo isso agora. Então, assim, a qualquer momento o anticristo pode aparecer, sim. A pessoa pode falar assim, não, Mariana, mas você está sendo... está falando heresia, biblicamente, falta não sei quantos anos, não sei o quê. Qualquer estudo, né, ele é louvável. Eu amo pessoas que estudam com profundidade a questão de tempos, né, calendários gregos, judaico, enfim. Mas eu acho importante a gente ver o que Jesus deixa escancarado em Mateus 24, que é realmente os sinais. Eu vou ver isso aí, tá? Daí eu vou ver isso aí. Ó, só para vocês saberem como é que tá lá no Dragão Vermelho e na Austrália. Obrigado, Elton. O Dragão Vermelho tá assim. Eu não tô ultimamente não tenho falado disso abertamente, vocês sabem, né? Para ser inteligente e não ser cancelado de vez, né? Tá assim, ó. Não entra no ônibus se o seu QR Code lá no Dragão Vermelho tem o QR Code, ele tem 3 estágios. O QR Code tem 3 estágios no Dragão Vermelho. Presta atenção nisso. Porque, olha só, não é ser pessimista, mas dependendo da classe política que nós temos, com exceção do nosso presidente, mas de modo geral, né, tem ali 4, 5. Nós temos, se depender, né, da turma, a coisa vai avançar. Porque nós temos uma Suprema Corte que é refém dessa ordem, eles são servos dessa ordem, e nós temos políticos que tem, o STF está sentado num monte de processos desses políticos, governadores, prefeitos, senadores. Sim. Então, o que o STF mandar, eles vão fazer. Acabou. E o STF, você sabe, tem lá a bandeirinha da Agenda 2030 da ONU, eles se curvam a tudo isso. Então, o que é testado no mundo vai ser imposto no Brasil. Isso também é reflexo de 20 anos de negligência, né, o povo entregando o governo pro diabo. Entrega, vai, a prefeitura, isso. O vereador dá meia dúzia de perereca pra boca, o povo vai votar nele, mas o cara é um vagabundo, ladrão, é comunista, mas o povo tá nem aí, ó. Aí quando chega agora não tem vereador para pressionar o prefeito. Aí o prefeito faz o que quer. Isso é reflexo da sua negligência e da minha. Tô me incluindo nisso, viu? Tô me incluindo. Nós entregamos a política pro diabo, ele fez o que fez. Ok, perfeito. Mas agora presta atenção nisso. No Dragão Vermelho, e a gente já volta para Apocalipse aqui, lá no Dragão Vermelho, lá no Xing Ling, as pessoas têm um QR Code com 3 marcas. Vermelho, que a pessoa não sai de casa, em hipótese alguma. Um QR Code é o seguinte, presta atenção nisso. Lá no Dragão Vermelho, no Xing Ling, você sabe qual país que eu estou falando, a pessoa tem o QR Code vermelho, verde e amarelo. Uhum. Sim. Se por um acaso, né, foi dada alguma ordem pelo governo, ela não atualizou a cor, por exemplo, teve uma ordem do governo, ela não cumpriu, o QR Code dela era verde. Teve uma ordem do governo, ela não cumpriu, vai para amarelo. Significa, ou você atualiza ou vai ter restrição. Isso. Ela não atualizou, vai para vermelho. Quer dizer,
Lembra daquele filme, O Preço do Amanhã? Aquele In Time? Muito que a mulher é o tempo, né? Que a pessoa recebe com o tempo. O governo te paga com o tempo. Você trabalhou, vai lá, o patrão vai te pagar, pum, recebe horas de vida no reloginho. A mãe do personagem principal, o tempo dela está acabando. Chega no ônibus, quanto é a passagem? São tantas horas. Poxa, mas até alguns minutos atrás era isso. Não, não é mais. Mas eu não tenho. Vai correndo. Ela volta para casa correndo e morre nos braços do filho. O tempo dela acaba, porque o governo mudou. Sim. Então, o que acontece é que as pessoas estão sendo doutrinadas a ficar na mão de um governo que responde a uma ordem. Sim. Round 6, a série eu vou comentar hoje no canal às 18 horas. Round 6. Demoníaca, né? Demoníaca é o próprio sistema brincando com as pessoas, mostrando até onde as pessoas vão por estar na mão de mamão, por ganância, por dinheiro e tal. Então, assim, entenda que o que está acontecendo na Austrália, na Nova Zelândia, que começou no Brasil há pouco tempo, é só reflexo desse sistema que a gente está comentando aqui, né? Nessa live inteira que está operando no mundo. Mas, enfim, voltando para cá, se a gente entrar nisso aí vai ser pano para manga, como que será o fim dessa trindade satânica? Aquela hora que você me perguntou do falso profeta, vai. Que a gente leu Mateus 24, mas na verdade a gente não leu o versículo que eu queria, que era Mateus 24, 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Olha que interessante. O próprio Jesus falando que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. E aqui é bem interessante que vai justamente com o tempo atual que nós estamos vivendo, onde nós temos no nosso meio muitos falsos cristos e falsos profetas. Uhum. Já apareceram falsos cristos, pessoas se intitulando Cristo, né, mas falsos profetas dizendo que vêm em nome de Deus. E muitas vezes essas pessoas estão desviando o próprio povo de Deus, né? O povo de pessoas da igreja, né? Pessoas que estão ali com o coração aberto realmente para ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus vai cobrar muito mais de quem traz o evangelho, de nós, do que de quem só está recebendo. Então, assim, cabe a nós entender o temor que há em levar a palavra de Deus. É claro que, assim, em termos de entendimento de alguma passagem, um errar um pouquinho, é óbvio que Deus não vai, não, você errou aquela interpretação, você está errado, você não vai receber galardão, aquele acertou, aquele vai... Mas existem desvios, né, do povo de Deus que são cruciais e que podem levar pessoas a se enganarem de tal forma que vão seguir lá na frente o governador mundial, o anticristo, o príncipe que virá. Então, este engano, ele já acontece atualmente, é uma preparação realmente para isso. Verdade, verdade. Mas voltando lá para a nossa última pergunta, se vocês estão anotando aí, a nossa última pergunta, como será o fim dessa ler Apocalipse 16. Trindade satânica? Vamos Apocalipse 16. Apocalipse 16. Isso. Vou colocar na tela aí para vocês, tá, pessoal? Apocalipse 16, e a minha pergunta é: como será o fim da trindade satânica? A partir do versículo 2? 12. Vamos lá. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Terminar no 16. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Segue? Não, tá Pode bom. parar? Então, aí nós estamos falando aí de 3 espíritos malignos, né? Contextualizando aqui Apocalipse 16, está falando das taças da ira de Deus. Então, a gente está bem no finalzinho aí da grande tribulação.
Se você tem dúvidas sobre cronologia, eu tenho uma playlist lá no meu canal só sobre Perfeito. Cronologia do fim, que eu falo bem detalhadamente para vocês aí que ainda tem dúvida dessa questão de onde viram as taças e trombetas e selos, enfim. Mas aqui a gente está falando da sexta taça, né? O sexto anjo derramando a sua taça sobre o rio Eufrates. Inclusive, nós temos tido aí informações de que o rio Eufrates ele está secando. E é verdade. Eu falei até sobre isso num penúltimo vídeo meu aí. Então, nós já vemos um ensaio deste rio se secando, ainda não é o sexto selo, para você que, a sexta taça, para você que está achando que aqui já está falando dos tempos atuais, não está falando dos tempos atuais, porque se estivesse falando dos tempos atuais, guerras, rumores de guerras, nações contra nações, falsos cristos, falsos profetas, tudo isso já estaria falando também da grande tribulação. Aqui nós estamos falando de ensaios para este rio ir secando, mostrando aí os sintomas que ele vai causar aí. E aqui, este rio, quando ele se seca, ele se torna uma estrada para que reis lá do Oriente, reis lá de cima, do norte ali, de Israel, né, do relógio ali escatológico, desçam para essa batalha final que a gente intitula de Armagedon, porque ela vai ser no Vale do Meguido, que é ali, é chamado de Armagedon o local para onde eles vêm. E eles vêm com reis do mundo todo. Então, ali nós temos a batalha do Armagedon, e ali, a gente até pode continuar lendo, né? Ali eles são todos queimados, né? Quando Jesus vem, na volta de Cristo, ele vem com seus anjos, e, na verdade, não é bem uma batalha, porque a batalha do Armagedon, ela é uma aniquilação do anticristo, do falso profeta, e desses que estão acompanhando eles ali nesta batalha, ali neste Vale do Meguido. Então, ali finaliza na história, né, bíblica, na história escatológica, essas duas figuras, e elas vão direto aí para o Lago do Fogo. Aí, quando a gente vai para o dragão, aí vamos lá para o Apocalipse 20. Aqui. Vou colocar na tela, beleza? Isso, bota o 20. Apocalipse 20, pessoal. Lê a partir do versículo 7. Aqui. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Continuo? Não. Trono branco, tá. Aí, interessante aqui, né? Depois que morre o falso profeta lá no Armagedon, no Apocalipse 16, o falso profeta, o anticristo, nós temos aqui a menção contextualizando ali do final do milênio. A gente já fez uma live sobre o milênio, mas incrivelmente é algo muito de se pensar como é possível nações, após o milênio, após 1000 anos, vivendo aqui com Cristo na Terra, sendo reinados por Ele, vivendo em total amor e santidade, onde leões vão poder habitar junto com cobras e junto com crianças. Após este tempo, o dragão ele vai ser solto do abismo, ele tem este poder para ser solto, e ele traz com eles pessoas que vão contra Jesus, e aí eles se juntam para uma batalha que biblicamente é chamada de Gog e Magog. Alguns estudiosos dizem que tanto a batalha de antes quanto de depois são Gog e Magog, e a batalha do Armagedon aí sendo a mesma coisa que a batalha de Gog e Magog. Fato é que vai existir uma batalha antes, na volta de Cristo Jesus, e essa batalha mata o falso profeta e o anticristo, e as pessoas que estão com eles vão para o Lago do Fogo, e existe essa segunda batalha com o dragão que sai de novo do abismo. Esse dragão, ele engana novamente nações, e aí ele tem
ele é aniquilado também ali por Cristo, né? Como é óbvio. Na verdade, como vocês estão reparando, né? O intuito é sempre Deus fazer com que as pessoas se arrependam, né? Uhum. O intuito é sempre Deus dando mais uma oportunidade. O próprio milênio, ele tem também escondido nele essa função de trazer de novo pessoas para ele. Aí já não seria... já cheguei com o próprio Jesus reinando aqui na Terra, ou seja, até mais fácil, né? Mas mesmo assim, quando o dragão sai ali do abismo, ele consegue enganar. E aí a palavra de Deus diz que ele vai para o mesmo local que o falso profeta e o anticristo já estavam, certo? Cadê aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó. O diabo que as enganava, aqui está falando exatamente deste dragão, foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, aonde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Aqui já está intitulando a besta, né, e o falso profeta como a besta do mar e a besta da terra. E eles vão ser atormentados dia e noite para todo sempre. E aqui nós estamos voltando a falar de eternidade no lago do fogo. Então, todos nós estamos fadados, existe algo do nosso futuro que é certeza, todos nós viveremos para a eternidade. A única questão que precisamos nos levantar todos os dias é se eu vou para a eternidade para viver com o Pai ou se eu vou estar queimando, ardendo no fogo pela eternidade, sentindo dor durante toda a eternidade. E aí a gente tem inúmeros exemplos, a gente tem até a parábola, que alguns chamam de parábola, alguns chamam de história do rico e do Lázaro, quando fala ali, descreve ali o próprio rico sendo atormentado ali, e assim que ele morre, eu até fiz um vídeo sobre isso, mas essa parábola do rico e do Lázaro, ela tem várias conotações ali, mas é interessante a gente pegar alguns detalhes ali para trazer para a escatologia. É claro que se você for contextualizar assim que morre, talvez ali assim que morre não seja isso que Lázaro estaria vendo, né? Porque assim que nós morremos, existem vários estudiosos que acreditam que a gente ainda fica um tempo aguardando realmente só a ressurreição, né? Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão se encontrar com Cristo Jesus nas nuvens. Essa é a primeira ressurreição. E os demais viriam apenas depois ali do milênio, né? Os demais mortos. Então, quando a gente fala ali do rico e do Lázaro, ele já está falando num contexto que assim que ele morre, ele já se vê no inferno. E ele olha para cima e ele vê Lázaro no seio de Abraão, né? Abraçado ali com Abraão, trazendo essa simbologia de Lázaro estaria indo para o mesmo local que Abraão estaria indo. Né? Então, para mim, esse ensino dessa história, dessa parábola ou história, como cada pessoa quiser descrever, é porque muitos falam que não pode ser considerado parábola, porque Jesus ali está, pela primeira vez, dando nome a uma pessoa, e todas as outras parábolas, Jesus não dá nome. Ele fala assim, o filho mais velho, ou a dracma, ou o Senhor, ele não dá um nome, ali ele está dando, né, um nome para Lázaro. Então as pessoas falam que é uma história, não é uma parábola. Então, na verdade, porque a parábola tem uma conotação mais simbólica do que a história, né? A história ela pode ter uma conotação mais ao pé da letra, mais literal. Na minha impressão aí, essa história ela já está falando assim de como realmente a pessoa, quando ela morre, ela percebe que ela tem uma vida eterna para ela. E essa vida eterna, ela escolheu em vida. Ela escolhe enquanto ela estava aqui na vida. Então, você vê que o rico escolheu ser uma pessoa má e o Lázaro, coitado, só sofria aqui, mas é subentendido que ele tinha um bom coração, porque pode existir muitas pessoas que sofrem aqui e nem por isso têm bom coração. Né? Então, ali está fazendo essa conotação da riqueza e da pobreza. Aquele que muito tem não teve tempo para ter Deus, né? E aquele que pouco tem teve tempo ali para ter tempo com Deus. Tanto é que ele conhecia Abraão, ele já chega abraçando Abraão, ele chega no seio de Abraão. Então, dito isso, finalizando, né? Essa questão, o dragão ele vai para esse lago do fogo, ele queima durante toda a eternidade. As pessoas não salvas, quando perceberem que acordam neste lago do fogo, esse local, eles provavelmente vão lembrar das pessoas que eles deixaram aqui, vão querer trazer essas pessoas que eles deixaram aqui não para lá, né? Vão querer alertar essas pessoas e não vão conseguir, não vão ter acesso mais a Deus. Então, ali acabou. E é isso que acontece com todos esses que seguem o dragão, o anticristo e o falso profeta. Uau. Infelizmente, né? Uau!
Bom, pessoal, eu acho que conseguimos compreender bastante coisa. É impossível falar que falamos de tudo. Impossível, né? Sempre vão ter muitas questões e esse tema, ele se estende, ele realmente tem... as pessoas, até pelos comentários de vocês, e assim, pessoal, não dá para colocar todos, né? Vocês terem noção, interajo com a Mari, respondo a vocês, coloco na tela e, às vezes, colocar os comentários, passa. Mas não é porque não quero colocar, tá bom, meus apoiadores? Principalmente os membros do canal que comentam, né? Mas saibam que eu quero sempre dar voz a vocês e tentar ajudá-los aí nas perguntas, mas nem sempre é possível, tá bom? Faço o seguinte reforço, olha... Meu amor, muito obrigado, né? Maravilhoso. Cresci demais. Obrigada aí. Cresci demais, acho que todo mundo, né? Cresceu demais com essa live. Poxa, que isso. Até parece. Preciso aprender muito ainda. Mas é o seguinte, ó, pessoal. Eu que preciso aprender com você, meu amor. O canal da Mari vai estar aqui embaixo, né? O canal dela é Mari Garcia Bittencourt. Vai lá, é o canal principal dela. Vamos dar um apoio, né? Todo mundo que vem aqui, e não será diferente com a minha esposa, né? Muito mais. Mas todo mundo que vem aqui, eu falo, pessoal, vamos dar uma contrapartida, né, por ter ofertado tempo, conhecimento, horas de estudo, e está aqui abençoando a gente. Então, a Mari tem um canal dela. Vamos fazer crescer o canal dela, pessoal. Mari Garcia Bittencourt, youtube.com/, Mari Garcia Bittencourt, o canal principal. No canal principal dela tem um canal secundário. A secundária é só modo de falar, é um outro canal, que é o Bíblia Narrada, Bíblia Falada, é a narração da Bíblia, né, que você vai gostar demais. Às vezes está ali correndo, né, está indo dirigindo, quer ouvir a Bíblia, só ouvir a palavra, bota no canal dela e vai apoiando também. O segundo canal dela vai crescendo. O Instagram dela é Mari Garcia Bit, está lá no meu Instagram, já está marcado o Instagram da Mari. Se você está no meu, segue a Mari, que é importante, tá, pessoal? Bom, é o seguinte, a todo mundo que está aqui comigo hoje, eu falei com vocês há 2 dias atrás que eu ia dar uma pausa na live do meio-dia, porque eu vou me dedicar ao lançamento do Geopolítica Premium, que vai ter um lançamento no final do mês, então vou estar produzindo mais material. Eu fiz um mês inteiro de setembro, todos os dias ao meio-dia, sem nenhuma exceção, foram todos os dias. E foi maravilhoso, só que é extremamente cansativo, são 2 horas antes, 1h30 durante a live, depois mais uma hora fazendo a edição, os cortes, ainda quando tem a plataforma enchendo a paciência, desmonetizando a gente. Igual ontem, né? Eu tive que excluir a live. Tomei uma notificação, não sei nem por quê, né? Ontem ou antes de ontem, né? Não sei nem por que eu tomei a notificação. Fiquei sem saber. Mas, enfim, tive que excluir a live. Mas aí, pessoal, quero deixar claro para vocês que posso voltar no final de outubro. Eu vou avisar vocês quando que eu vou voltar com a live do meio-dia. Só vou dar uma paradinha, uma pausa aí de 1 a 2 semanas, mas eu aviso a todos vocês nos vídeos e também no canal do Telegram. Quero aqui mandar um agradecimento muito especial para todos os membros do canal, todos os apoiadores do GP, do Patreon, pessoal que é apoiador, que lá no Facebook tem apoiador, né? Igual membro, aqui no YouTube tem apoiador. Muito obrigado. E vocês que estão aqui também me apoiando, sempre comentando, estão conosco. Valeu mesmo, tá, pessoal? Um beijo no coração de todos. Agora eu vou fazer meia horinha lá no Instagram. Meia hora no Instagram com vocês. Então, todos vocês que estão nessa live comigo, vão agora para o Instagram. 2, 3 minutos, eu estou abrindo o Instagram. Vamos lá fazer um barulho, eu vou comentar da mulher que foi presa. Tá bom? Porque não tinha o negócio lá. Vamos lá que eu vou comentar sobre isso. É meia horinha só, tá, pessoal? Nada mais. Meia horinha, vamos bater um papo lá no Instagram. Então, meu muito obrigado. Sigam o canal da Mari, os 2 canais, também o Instagram dela. Meu amor, eu vou pedir você abrir orando, vou pedir você também para encerrar fazendo essa oração. Amém. Abençoando o pessoal aí, tá? Amém. Senhor, obrigada por este tempo. Te agradecemos, Pai, por podermos saber mais da Tua palavra. Senhor. Estudarmos mais sobre Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas limitações, vai ao encontro de cada irmão que precisa de Ti agora, Senhor. Se tiver algum irmão querendo tirar a própria vida, ou estiver depressivo, querendo desistir de viver, Senhor, nós intercedemos agora como o corpo de Cristo e pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para este local, para que essa pessoa mude de ideia, para que essa pessoa encontre razão para viver, para que essa pessoa encontre amor pela vida e para que essa pessoa possa mudar de ideia, coloque pessoas ao redor dela que
que possam falar do teu amor, da tua graça, e soluciona, Senhor, esses problemas que estão atormentando o seu servo, a tua filha, o teu filho. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco todas as famílias aqui representadas, os filhos que estão entrando em caminhos errados, os adolescentes que estão entrando nas drogas, ó, Pai, pessoas que estão entrando com ideologias de gênero, situações, Senhor, de pecado, Pai Santo. Clamamos agora como igreja, como corpo de Cristo, que o Senhor venha ao encontro de cada família, Senhor. Primeiro dando discernimento, Pai, para que cada pai, cada mãe possa perceber, Senhor, para onde está caminhando os seus filhos, para que cada parente esteja vendo, Senhor, os seus mais novos, os mais novos, para onde eles estão caminhando, e para que possa o Senhor ajudá-los a voltar para os caminhos de Cristo, Senhor. Nós sabemos o quão difícil é esta caminhada, Senhor, por isso dá a nós, Senhor, toda fé, Senhor, todo amor que precisamos para vencer todos os obstáculos, Pai Santo. Que toda seta maligna venha contra nós, Senhor, que vier sobre nós, caia em retirada, Senhor. Em nome de Jesus. Toda seta maligna contra os teus filhos que estão ouvindo esta live, Senhor, caia em retirada agora, Senhor. Nós rejeitamos toda a opressão maligna, Senhor. Nós rejeitamos, Pai, todo ataque do inimigo sobre as nossas vidas e colocamos sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, o teu sangue, Senhor, venha sobre as nossas cabeças a cada dia. Se firmar, Senhor, coloca essa certeza no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a todos vocês, obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, e vai ser um prazer ter vocês lá no meu canal, no Bíblia Falada também, e quero agradecer a oportunidade do Rafa aqui, de estar com vocês, viu? Foi um prazerzão, um ótimo final de sexta-feira, um final de semana abençoado para todos vocês. Beijo, gente, mais tarde tem vídeo aqui no canal, já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Estou indo lá para o Instagram agora, 30 minutinhos de bater um papo com vocês, vamos lá. Beijo, valeu pelo apoio, compartilhem essa live, vai ficar salva aqui no canal, se não tivermos nenhum problema. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, gente.